O bioma Mata Atlântica é um dos mais atingidos pelo desmatamento no Brasil. Segue abaixo, detalhada graficamente, a área desmatada no período, entre parênteses, 2008 e 2010. O número que representa a soma das áreas desmatadas em Minas Gerais e na Bahia, expresso em metros quadrados, possui as seguintes quantidades de ordens e classes. Então, uma questão que trata sobre ordem e classe, mas não está dando um número de graça. A gente tem que interpretar. Então, essa questão, ela envolve quais são as habilidades? Você precisa interpretar. Depois que você interpretar, você precisará somar. Depois que você somar, você vai ter que multiplicar. Então, a parte. E depois que você interpretar, aí você vai somar, multiplicar, aí você vai ter que identificar as ordens e classes. Então, essa questão poderia tranquilamente estar na ilha de interpretação, ok? Nessa ilha de interpretação, essa ilha de interpretação requer uma compreensão daquilo que se quer. Então, entender o problema. Então, vamos observar, ó. Um gráfico, geralmente, ele é dado sobre o tempo. Aqui deveria ser tempo, mas não é tempo. Aqui são estados, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Paraná e por aí vai. No entanto, a questão fala que aqui está, abaixo, detalhada graficamente, a área desmatada, já no período. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo é no período de 2000. Um estudo foi feito de 2008 a 2010. Então, aqui já está o resultado. E o que ele quer? A soma das áreas desmatadas em Minas Gerais e na Bahia. Então, olhando para cá, ó, Minas Gerais e Bahia, não fica difícil a gente verificar que o que eu tenho em Minas Gerais é 12.467. Que você vai ter que somar, no princípio, com a área desmatada da Bahia, que é 7.765. Então, eu sugiro você colocar algarismo embaixo de algarismo, para que você não erre conta. Então, na hora que eu somo, aqui vai dar 12, vai 1, 6 mais 1, 7 e 2, 9, 7 mais 4 dá 11, vai 1, e aqui eu tenho 7 mais 2, 9, mais 1, 10, vai 1, então vai dar 20.192. Detalhe, essa área está sendo dada em hectares, então você tem 20.192 hectares. E aqui embaixo está escrito o quê? Que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, observe como aqui eu tenho também, eu preciso colocar tabela / gráficos, é uma ilha que nós temos. Então, o que acontece? Nós temos quantas situações nessa questão. Então, é uma questão muito interessante, onde eu tenho várias informações, eu tenho, inclusive, que a área total é 1.310.460 km², aparece quilômetro, aparece hectare, aparece uma porcentagem aqui, eu até poderia dizer, mas não é usada essa porcentagem, mas assusta para quem não estudou. Será que eu vou ter que calcular porcentagem? Nada disso. Então, essa questão, ela se resume em você prestar muita atenção numa coisa. Ele quer a soma dessas duas áreas. Até aí tudo bem. Somar, professor, tranquilo. Somar. Aqui, ó. Somei. E observar que ele quer em metros. Logo, eu tenho que multiplicar por 10.000. Multiplicar. Então, você tem que somar, você tem que saber multiplicar, interpretar a questão, ok? Verificar essa tabela, esse gráfico, com muita atenção. A ordem que nós temos para gráfico é observar todos os detalhes. Isso aqui não é usado, isso não é usado, não é usado. Então, nós temos como resposta colocar mais 4 zeros à direita de quem? De 20, 1, 9, 2. Então, vou colocar 1, 2,
3, 4 multiplicar por 10.000 é anexar esses 4 zeros. Então, com isso, o número que se quer analisar, ordem e classe, é esse daqui, 201.920.000. Esse número tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 9 ordens e 3 classes. É a letra A que eu já estou vendo aqui, ó. Letra A. Será que tinha resposta se você esquecesse de multiplicar por 10.000? Ou seja, será que o examinador foi mal a ponto de colocar 5 ordens em 2 classes? A gente vai ver que ele foi. Quem não prestou atenção errou essa questão, marcando letra, olha aqui, ó, letra D. Não é 20.192. Tudo bem? Então, começamos com uma questão que não foi tão imediata assim. 20.192 é a soma, resumindo o raciocínio da questão, do que ele pediu, Minas Gerais e Bahia. Aqui, ó, só somar. No entanto, nós verificamos que essas medidas, todas essas medidas, estão sendo dadas em hectare. E ele pede em metros quadrados. Está aqui, ó, metros quadrados. E ele faz a relação. 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. A gente vai ver em cenas de medidas que isso realmente é verdade. Logo, não pode ser a letra D. Cuidado, porque aqui tinha 5 ordens e 2 classes de alternativas. Então, tá aqui. Lembrando que as ordens são da direita para a esquerda, tais quais as classes. Tal qual as classes, melhor dizendo. Ok? 2. Então, primeira questão, olha aí, começamos com a letra A.